A 11ª Marcha da Vida Regional, realizada pela Federação Israelita do Estado de São Paulo, com apoio da Sociedade Cemitério Israelita de São Paulo, Hevra Kadisha, Marcha da Vida Brasil e Sherita Pleitá, teve a participação de mais de 1.000 pessoas. Este ato é inspirado na Marcha da Vida Mundial. O tema deste ano foi "Somos todos sobreviventes do Holocausto". Desde 1988 é realizada a Marcha da Vida Mundial, em que todos os anos, jovens, adultos e sobreviventes do Holocausto caminham e refazem o percurso entre Auschwitz e Birkenau, o mesmo caminho que milhões de judeus fizeram durante a Segunda Guerra Mundial e nunca mais voltaram. Esta marcha inspira diversos movimentos ao redor do mundo para nunca se esquecer o que aconteceu com todos aqueles que perderam a vida. O toque do chofar marcou o início da 11ª Marcha da Vida Regional em São Paulo, em que pessoas de branco caminharam por cerca de 2 quilômetros em direção ao cemitério israelita do Butantã. Na verdade, não é um problema e uma situação somente do povo judeu. Na verdade, é um problema da humanidade ter passado por uma situação tão catastrófica. E a lembrança desse episódio, a lembrança dessa fase da história é muito importante para a gente também educar as próximas gerações e principalmente aqueles que são e serão líderes mundiais, para que esse episódio não tenha nenhuma chance de se repetir. Nós temos que aprender da história para tomar todas as medidas e combater todas essas visões racistas, contra visões antissemitas, visões que querem discriminar um segmento da população contra outro. O que me admira na Marcha pela Vida é justamente a quantidade de jovens, as juventudes organizadas que participam de forma absolutamente consciente, de forma organizada, para que a gente nunca esqueça o que aconteceu e, mais do que isso, não permita que as próximas gerações cometam os mesmos erros. Eu acho um evento muito importante, da maior importância, melhor dizendo, principalmente pela juventude que participa dele e que nós possamos passar isso de geração em geração, no sentido de evitar que as barbáries que ocorreram no passado voltem a acontecer no futuro. A educação é tudo. 70 anos se passaram, muita gente já nega que o Holocausto tenha existido. Nosso papel é educar. Educar a comunidade judaica, educar a sociedade maior, para que fatos como esse jamais voltem a ocorrer contra qualquer povo, contra qualquer pessoa. Essa iniciativa da Federação Israelita do Estado de São Paulo tem o objetivo de mostrar para as novas gerações, mostrar para a sociedade brasileira de forma geral o que foi o Holocausto. Dessa maneira, nós nos fortalecemos no intuito de construir uma sociedade que não tem espaço para discriminação, para preconceito, para tortura contra judeus ou contra qualquer outro povo. Acho importante, sim, esse evento, como todos os eventos que são feitos, para relembrar o Holocausto e para relembrar que o Holocausto foi uma tragédia, foi um genocídio na humanidade e que a gente não pode esquecer para não deixar repetir. É fundamental o trabalho que é feito num dia como esse, porque é a memória, e a memória de um povo não pode ser esquecida. A memória de um povo nos ajuda a olhar para trás e poder caminhar para frente de forma diferente, de forma que a gente possa ter tolerância com os outros povos, possa ter tolerância entre nós, para que a gente possa fazer do mundo um mundo melhor. Jovens, adultos, rabinos, todos caminharam unidos com o propósito de combater a intolerância e não deixar que as atrocidades do Holocausto caiam no esquecimento. É um sentimento de união em prol por uma homenagem muito importante pela história que a gente passou e do nosso povo. É um momento de reflexão e eu sinto muito forte o sionismo nessa marcha.
a gente vem fazendo até o monumento. Todo mundo da comunidade está se juntando e relembrando tudo o que aconteceu. O sentimento é que a gente precisa expressar todo o nosso desejo de paz, porque infelizmente estão acusando os judeus por aí de estarem promovendo guerras e holocaustos, quando na verdade, infelizmente, a gente chora o nosso e lembra dele todo ano para justamente combater todas as formas de holocausto que existem. Eu acho que a coisa mais importante é lembrar e é importante que tem os jovens e tá passando para os jovens isso daqui. Então, acho que o mais importante para mim é estar com os jovens e ver que eles estão absorvendo isso. Eu acho que a gente nunca pode esquecer o que aconteceu. Isso é fundamental para a gente ensinar para os nossos filhos, para os nossos netos. Nunca podemos esquecer o que aconteceu. É a nossa obrigação. É o mínimo que a gente pode fazer para lembrar os nossos antepassados, que graças a eles a gente está aqui. Então o esforço que eles tiveram é o mínimo que a gente pode fazer para lembrar isso deles hoje. Só faz lembrar a gente como o nosso povo é um povo forte, que supera os obstáculos mais difíceis e mais cruéis como o Holocausto. E a gente está aqui firme e forte como um povo. Todos entraram no cemitério cantando o Se Shalom para o ato no Monumento dos Mártires, que teve como tema Somos Todos Sobreviventes do Holocausto. O que une as correntes do povo judeu é a sua própria história. E a história nos une. E o futuro dependerá da conscientização da nossa história. Então, eu fico muito esperançoso e confiante que este ato seja um ato de fortalecimento da comunidade na sua identidade, na sua história. Eu acho onde tem judeus juntos já é uma força, a união faz a força, especialmente para mostrar às futuras gerações que a gente está aqui como slogan hoje da Federação Holocausto, a gente é sobrevivente, eu também, todo mundo, e cada vez que a gente está junto, isso fortalece o nosso povo, a nossa comunidade. Esse ato é importante para a gente lembrar, se lamentar, prestar homenagem às vítimas, mas acima de tudo para dizer que estamos aqui vivos, estamos aqui ativos, temos orgulho de ser judeu e vamos continuar sempre vivos. Aqueles últimos sobreviventes que estão vivos têm que contar, os que testemunharam, têm que contar para as futuras gerações o que aconteceu para fortalecer o judaísmo, a paz, a união e a boa vontade entre a humanidade. A união ela é sempre muito importante, inclusive porque momentos como o Holocausto e outros genocídios, eles devem ser lembrados não porque é uma questão ruim, mas para que não possamos ter mais esse tipo de evento. A gente fica muito triste e alegre, né? Quer dizer, alegre porque estamos aqui, né, celebrando a vida, e triste pelas pessoas aí que nós perdemos. Durante o ato, membros da comunidade judaica falaram da importância deste dia e de relembrar sempre. Além disso, sobreviventes do Holocausto deram depoimentos. O Holocausto nunca deve e pode ser esquecido. É a mais trágica página da história do povo judeu. O Holocausto deve ser sempre lembrado, principalmente como alerta, não para judeus, mas para todos os povos. Importante que eu sinta minha pai, meu pai e a minha mãe estão conosco. Eu fico muito emocionada porque ela salvou a minha vida. Ela me carregou de um lugar para outro, me escondendo no inverno para sobreviver. E ver a comunidade lembrando, eu acho muito importante, porque a gente não pode esquecer e nossos filhos e nossos netos não podem esquecer. Sobreviventes e membros da comunidade acenderam 6 tochas, relembrando os 6 milhões de judeus que morreram. Alunos de escolas judaicas leram cartas que eram destinadas aos judeus da época do Holocausto. Além disso, membros de movimentos juvenis também estiveram presentes, mostrando a importância do papel dos jovens de se manter a história. A gente tinha que escrever um texto como se a gente estivesse enviando uma carta para um menino que participou do nazismo, do Holocausto, dando força para ele e tudo.
Eu sinto que eu tenho a obrigação de passar para os meus Hanihim e para as futuras gerações o que ocorreu no Holocausto e a importância de se lembrar para que isso nunca mais ocorra. Ao final, o chofar foi novamente tocado. A presença nossa aqui é importante porque mostra a necessidade de passar essa informação de geração em geração. Meu pai presente aqui, eu presente aqui, meus filhos, meus irmãos presentes aqui, os filhos deles. Isso é muito importante porque passa e garante a afirmação de que jamais permitiremos com que isso aconteça novamente com a comunidade. É muita honra, né? De geração em geração também, e eu me senti muito honrado.